boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Desde já eu agradeço a sua companhia. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Te convido para continuar aqui com a gente no Boletim Legislativo, que está cheio de informação. Vamos mostrar os detalhes de um projeto de lei criado para estimular as discussões sobre cidadania nas escolas de São José dos Campos. Tem ainda um alerta sobre a carência de vitamina D e os riscos da automedicação. E a gente começa o boletim de hoje com um balanço da sessão desta terça-feira. Durante a 74ª sessão, os vereadores aprovaram 27 documentos, sendo 21 requerimentos, 4 atas e 2 moções. Nos requerimentos aprovados, os parlamentares solicitam reforço no policiamento e ações de manutenção da EDP em postes e árvores em contato com a fiação. Outros requerimentos parabenizam atletas pela conquista de medalhas nos Jogos Parapan-Americanos e pedem informações à Procuradoria de Justiça e à Polícia Federal sobre as investigações envolvendo a organização Instituto Nacional de Ciência da Saúde. Na tribuna, a rescisão do contrato da Prefeitura com o INCS e o anúncio de novos editais de contratação para a gestão dessas unidades foi um dos assuntos mais comentados. Os vereadores também comentaram sobre um projeto de lei complementar em tramitação que cria 87 novos cargos de confiança voltados para a área da educação. Outros temas abordados foram mau cheiro vindo do esgoto, falta de sinalização em frente a uma escola e providências em preparação para as chuvas de verão. A sessão na íntegra você confere em nosso canal no YouTube. A Prefeitura fez uma coletiva de imprensa para falar sobre o encerramento de contrato com uma empresa terceirizada responsável pela operação de algumas UPAs e UBSs aqui da cidade. A nossa equipe de jornalismo acompanhou a reunião para entender o que motivou a decisão. Confira na reportagem. Em coletiva realizada no Paço Municipal, a Prefeitura anunciou o rompimento de contrato com a organização social INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, responsável por realizar a gestão de 7 unidades de saúde, entre UPAs e UBSs na cidade. O motivo do encerramento do vínculo foi devido a problemas financeiros. Segundo a Prefeitura, o pedido para antecipação do fim do contrato partiu da própria entidade. Então, essa transição vai ser importante porque a própria empresa, nos procurou pedindo para que houvesse essa antecipação, porque estão com problemas graves de saúde financeira para cumprir os nossos contratos. Então, nesse momento, a administração entra junto para garantir a assistência de forma integral, sem perda da continuidade dessa assistência. Estiveram presentes no anúncio os vereadores Juvenil Silvério, Júnior da Farmácia, Marcão da Academia, Renato Santiago, Roberto Chagas, Tomás Henrique e Zé Luiz. Os parlamentares reforçaram a importância da medida administrativa para garantir o pagamento dos funcionários e continuidade do atendimento nas unidades. Os salários e o trabalho dos servidores que hoje atuam nas unidades serão mantidos e compromissados pelo prefeito Anderson Farias, ou seja, tudo aquilo que é para o bom atendimento do cidadão e também aquilo que é garantia de direitos dos trabalhadores, a Prefeitura vai manter com a palavra aqui do nosso prefeito Anderson Farias. Nós temos que zelar agora para que o munícipe não pague sem o atendimento e que esses funcionários sejam atendidos da melhor maneira possível. Nesse ponto, a Câmara Municipal fará todo o possível, todo o seu serviço de investigação também, para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Nos próximos 10 dias, 3 editais de chamamento serão abertos pela Prefeitura para a contratação de uma nova empresa. E essa transição deve durar de 60 a 90 dias. Enquanto isso, os vereadores vão estar fiscalizando para que os serviços à população não sejam interrompidos. Estaremos acompanhando para que quem esteja na ponta recebendo esse atendimento consiga ter a melhor qualidade em todo esse processo, principalmente na área da saúde, que é uma das áreas prioritárias para nós, tanto vereadores quanto executivo. A gente também tem essa prerrogativa
de fiscalizar o executivo, né? Então é um processo que aqui a gente não está para atrapalhar, mas a gente quer saber o que está ocorrendo passo a passo para as garantias. Eu espero que ocorra tudo da melhor maneira possível, que a gente consiga substituir essa empresa que está aqui, porque no final a gente está pensando na população, a gente está pensando no joseense. De acordo com a Prefeitura, a INCS é responsável por absorver 45% dos pronto-atendimentos na rede municipal de saúde. Ao todo, são feitos cerca de 40 mil atendimentos por mês. Durante esse período de transição, entre a rescisão e contratação de uma nova administradora, o poder público irá assumir a gestão das unidades. Vamos garantir que haja essa transição de uma forma tranquila, pacífica e que a população não tenha prejuízo na sua assistência, que é o principal. Vamos falar agora de oportunidade de emprego. Se você busca uma chance no mercado de trabalho, o PAT de São José dos Campos está com vagas abertas. Confira na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougue, ajudante geral, atendente de lanchonete, atendente de mesa, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar trainee técnico IRLA, balconista, camareira, corretor de imóveis, empregada doméstica, escovista e maquiador, estágio processo de qualidade, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de manutenção de bombas, meio oficial de serralheiro, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de telemarketing ativo, pedreiro, projetista cadista, serralheiro, técnico de manutenção eletroeletrônica, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de analista fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, operador de telemarketing. E para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E por falar em mercado, tem espaço aqui no Boletim para você que é empreendedor. Toda quarta-feira, consultores do Sebrae dão dicas valiosas para fazer o negócio dar certo. Olá, meu nome é Rafael de Souza, sou consultor de negócios do Sebrae de São José dos Campos, uma das 33 regionais do Sebrae no estado de São Paulo, e hoje eu vou falar sobre vendas, mais especificamente sobre os principais erros que os empreendedores cometem em relação a esse tema. Um dos principais temas é exatamente não definir quem é o teu público-alvo. O empreendedor ele acaba definindo como teu público-alvo qualquer pessoa que queira comprar ou qualquer um. E não é assim que funciona, porque na hora de você definir o teu público-alvo, você vai conhecer sobre o teu público, você vai definir como é que você vai se comunicar, você vai definir quais tipos de artes para você fazer uma divulgação offline ou online que se encaixam com o perfil do teu cliente. Essa é a forma adequada de você fazer uma arte, conhecendo o teu cliente. Então esse é um dos principais erros. Um segundo erro que costumam cometer com frequência é a questão da ausência de planejamento. Infelizmente, muitos brasileiros têm o perfil do fazejamento, que faz que vai dar certo. E não é bem assim, a gente precisa estudar, precisa analisar, precisa definir, por exemplo, qual é a sua meta de venda anual, para você depois dividir ela em mensal, depois em semanal, em diária, porque diariamente aí você sabe qual que é o seu desafio. Então, se você não bateu aquela meta tua diária, você sabe que você vai ter que compensar em algum outro dia. Então, são dois exemplos do que acontece bastante. Só para fechar, um terceiro erro que comete bastante é, muitas vezes você entra no Instagram, por exemplo, numa loja, é maravilhoso, o Instagram é lindo, os produtos, você sente muita vontade de ir lá e conhecer a loja. Aí você chega na loja, o nível de qualidade não se mantém, o atendimento não é tão bom, né? A experiência não é tão positiva. Então, quando você elaborar uma estratégia de bom atendimento, ele tem que ser bom em toda a jornada, não só no online como no offline. Então são 3 exemplos que podem ajudar aí muitos empreendedores a refletir se estão acertando ou se estão errando.
Então, obrigado, pessoal. Espero que tenha gostado dessas 3 dicas e até breve. E com o objetivo de estimular as discussões sobre cidadania nas escolas de São José dos Campos, um projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Eleven e aprovado pela Câmara institui o Dia da Cidadania na cidade. A proposta prevê que as unidades de ensino realizem palestras com temas de interesse público. O Nicolas é fundador de um instituto que ajuda alunos a conseguir bolsas para estudar no exterior. Durante a preparação, os jovens participam de vários projetos. Um deles é o Sementes do Futuro, uma iniciativa onde são ensinadas práticas de agricultura familiar. Na fazenda, os estudantes realizam todo o processo, da preparação da terra à colheita, e os produtos são doados para instituições e comunidades carentes. O projeto nasceu aqui em São José dos Campos com a ideia de diminuir o impacto negativo ambiental e através da agricultura orgânica familiar. Então, através de plantações, nós não só proporcionamos doações, mas montamos um ecossistema funcionando inteirinho. Então, por exemplo, os alunos plantam, eles colhem, eles doam, eles empreendem, eles sujam, eles limpam. Além de despertar a consciência sobre o uso sustentável dos recursos naturais, o projeto também é uma aula prática de cidadania. Então o aluno aprende a respeitar normas? Sim. Ele aprende a se comportar com o que é diferente? Sim. E numa sociedade mundial polarizada, isso é extremamente relevante. O aluno precisa estar fora do país e dentro do país pensando que o outro, embora diferente, faz parte do mesmo mundo e do mesmo planeta que ele vive. Esse professor de história afirma que conhecer os direitos e deveres é essencial para que uma sociedade possa se desenvolver e alcançar justiça social. Quando a gente está falando de cidadania, né, como a gente já disse antes, a gente está falando de direitos e deveres, né? E a gente está falando de uma sociedade onde os direitos existem, obviamente, mas eles estão constantemente evoluindo. Hoje, por exemplo, a gente fala de direito à natureza. O que é direito à natureza? É o direito a ter um meio ambiente preservado num contexto de aquecimento global. A ideia de você ter esse espaço para dialogar sobre isso é fundamental se nós queremos, de fato, construir uma sociedade democrática. Para estimular o envolvimento de estudantes com a comunidade, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Eleven, que institui o Dia da Cidadania nas escolas da rede municipal. A nova legislação define que no início de cada trimestre do ano letivo, as unidades de ensino devem realizar palestras para orientar e discutir com os alunos temas de interesse público e social da cidade, com ênfase na lei orgânica do município. É uma iniciativa maravilhosa, eu acho que corrobora com a intenção de todos que lutam por um país mais digno, digamos assim. E embora São José dos Campos já tenha excelência em graus de educação, essa iniciativa rebusca um pouco mais o que a gente já possui, não? Isso é de fundamental importância. Na justificativa da matéria, o vereador Roberto do Eleven afirma que a lei orgânica será distribuída nas escolas para que as crianças possam aprender como funciona esse instrumento que disciplina, por exemplo, a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O professor considera que a iniciativa contribui com o processo de desenvolvimento dos estudantes, para que no futuro possam participar de forma consciente das decisões que interferem no dia a dia da comunidade. A gente pode pensar na ideia de que quanto mais cedo, os alunos ou os proto-cidadãos, terem a consciência do que é a cidadania, do que são os direitos, do que são os deveres e da importância de lutar sempre para ampliar esses direitos, mais efetiva vai ser a sociedade no futuro. Porque a gente não vai precisar esperar que esse indivíduo ganhe consciência sobre a cidadania de forma natural, como se em algum momento, quando ele completasse a maioridade, caísse na cabeça dele o conceito de cidadania. O reconhecimento por parte da Câmara de que existe uma necessidade de se falar sobre cidadania
cidadania no espaço escolar, por exemplo, é fundamental, porque demonstra uma preocupação, né, com a ideia de que nossa cidadania ela tem que ser constantemente dialogada, tem que ser constantemente conversada, para que nós tenhamos sempre cidadãos autônomos e conscientes do seu papel. E a gente muda um pouquinho de assunto agora para falar sobre saúde. A comunidade médica tem demonstrado preocupação com a falta de vitamina D entre os brasileiros. Essa carência pode provocar sérios problemas de saúde. Parece pouco, mas manter a cortina entreaberta faz toda a diferença para o corifeu. Ele passa o dia todo no escritório e quase não vê o sol. Rotina que já comprometeu a saúde dele uma vez, devido à falta de vitamina D. Começou com uma dor de cabeça. E dessa dor de cabeça sempre foi indo, era enxaqueca. E um belo dia, dessa dor de cabeça, eu comecei a perder o movimento. Não sentia a perna, o braço direito começou a ficar ruim também. Não conseguia movimentar. O rosto também começou a ficar, a face aqui do lado direito, tudo adormecido. Aí foi quando eu fui para o hospital, já tinha ido pela 3ª vez. Na 4ª vez, que foi essa, que eu já estava sem sentir até o rosto, aí ele falou, cara, a gente vai ter que te internar para a gente entender o que está acontecendo. Reuniu um grupo médico que tem no hospital, os neurologistas, e eles chegaram a um diagnóstico, falou, é baixa da vitamina D. Depois disso, a saúde se tornou prioridade. Além da persiana aberta e do medicamento sempre em mãos, ele tomou outras medidas para não correr os mesmos riscos. O médico indicou, né, suplementar, começar a tomar a vitamina D, como também falou para eu começar a tomar mais sol, fazer exercício, caminhada, ficar de 10 a 15 minutos no sol por dia, para que ia começar a melhorar. E eu senti essa diferença mesmo, depois disso. A principal fonte de produção da vitamina todo mundo já conhece, é a exposição solar. Mas tem que ser a exposição direta. Então aquele passeio na praça num dia nublado, mesmo que seja tranquilo, não adianta muito. Mesmo num país tropical como o Brasil, hoje o cenário é preocupante. Mais da metade da população tem índices de vitamina D abaixo do considerado ideal. E 15% da população apresentam deficiência séria, com riscos à saúde. A Sociedade Brasileira de Dermatologia sugere que a exposição diária ao sol para absorção de vitamina D seja de 5 a 10 minutos. Essa médica dermatologista explica que manter os níveis adequados são indispensáveis para evitar problemas ósseos, fraqueza muscular e comprometer o sistema imunológico. Pacientes que trabalham ou que não vivem ao ar livre, então pacientes que estão em home office, pacientes que já têm alguma doença de base, uma má absorção, pacientes que têm obesidade, pacientes que fizeram cirurgia, por exemplo, bariátrica, pacientes que não trabalham ao ar livre, então que ficam menos expostos à radiação. Por quê? A gente sabe que a vitamina D, para ela ser produzida, principalmente na pele e nos rins. Então, a gente precisa da radiação ultravioleta para ativar essa vitamina. E para quem pensa que a solução para o problema está na farmácia, é preciso tomar cuidado. O uso indiscriminado de medicamentos também pode ser perigoso. Se consumidos fora da dosagem adequada, podem inclusive ser tóxicos. A vitamina D ela é essencial para a função do osso, então é ela que mantém o osso saudável, ela que faz o cálcio entrar dentro do osso e manter esse osso forte. Na Câmara, os problemas causados pela automedicação são vistos como preocupantes. Diante disso, a conscientização é uma ferramenta importante para a manutenção da saúde pública. As pessoas não conhecem os efeitos colaterais. Então a pessoa vai ler uma bula e acha que aquilo ali é a verdade, e ele não sabe qual é a dosagem tóxica, como tomar, ou usar um antibiótico, por exemplo, numa dosagem errada, a pessoa vai estimular a resistência à bactéria. Então a automedicação é muito errada, tanto com risco de toxicidade de usar um medicamento a mais, quanto de usar a menos. E aí provocar, por exemplo, uma resistência bacteriana, piorar a infecção. Eu sou totalmente contra a automedicação. E a gente continua falando sobre esse assunto porque a exposição ao sol é essencial para que o corpo faça a absorção da vitamina D. E a repórter Marina Lima está com uma dermatologista e traz as informações para a gente. Boa tarde, Marina.
É isso mesmo, o verão, o calor, a época de piscina, a época de praia, a gente quer pegar aquele bronze, mas a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente está lidando com o sol, né? E é por isso que eu tô aqui hoje com a doutora Paula Vilhena. Oi, doutora, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a exposição ao sol. É seguro tomar um sol? Oi, boa tarde, Marina. É seguro, é saudável, se feito com parcimônia, né? A gente tem que tomar cuidado com a exposição solar no horário mais agressivo do sol, entre 10 e 16 da tarde, e o tempo de exposição, né? E sempre se proteger com um protetor solar. Para escolher o protetor solar, como é que a gente faz? Como é que a gente seleciona o fator de proteção? O fator de proteção, ele significa, na verdade, o tempo de exposição que você vai poder ficar no sol sem se ficar com a pele avermelhada, tá? Então, se você se expõe ao sol por 3 minutos, sua pele já fica vermelha sem protetor solar. Se você usar um fator de proteção 30, você vai ficar 90 minutos exposta ao sol com protetor solar sem a pele ficar avermelhada ou queimada, né? Se for um fator 50, 150 minutos e por aí vai. Então, o que vai mudar é a frequência de aplicação do seu filtro, né? Quando a gente decide passar o dia na piscina, assim, como é que a gente sabe de quanto em quanto tempo a gente reaplica, a quantidade que a gente aplica? O ideal é reaplicar a cada mergulho, tá? Sempre depois de mergulhar. Existem algumas opções de filtro que podem ser aplicadas na pele úmida, né, molhada. Também outra opção interessante é a proteção mecânica, né, com o chapéu, camiseta, com proteção UV. Principalmente para as crianças, que é mais difícil de controlar, toda hora os pais têm que ficar chamando para reaplicar o protetor, e às vezes a criança está brincando e não quer parar para reaplicar. Então, te dá uma tranquilidade maior usar a proteção mecânica, associar, tá? E para quem quer, por exemplo, tomar um bronze mesmo, ficar bronzeada, mudar a cor, isso é seguro? Tem alguma forma de amenizar? Não, nenhum bronzeamento é saudável, né? A pele que está queimada, ela está danificada, ela foi lesionada pelo sol. E aquele dano vai alterar o DNA, né? O dano é cumulativo. Então, cada vez que o paciente se expõe, se bronzeia, é um dano cumulativo para o futuro, de manchas, câncer de pele e o próprio envelhecimento, né? A pele bronzeada é uma pele mais envelhecida. O sol é importante, é saudável, 15 a 20 minutos por dia, para conversão da vitamina D, então é importante, mas se expor com o objetivo de bronzear, de ter aquele bronzeamento saudável, não é interessante. Perfeito, doutora, muitíssimo obrigada. Então é isso, a gente pode tomar sol, é saudável, mas sempre tomando esses cuidados que a doutora indicou. De volta ao estúdio. Legal, Marina, muito obrigada, viu, pelas informações, bom trabalho para você. E olha, esse mês tem campanha de conscientização importante, o Dezembro Vermelho, voltado para a prevenção do HIV e AIDS. Falar sobre essa doença ainda continua sendo um tabu para muita gente, mas a melhor prevenção é justamente a informação. Era muito dolorido naquela época, a gente vê as pessoas se afastarem, se isolarem de você, até mesmo familiares, pessoas tão próximas, se afastando de você por essa questão. Era o isolamento. Era muito triste, era muito doloroso, mas eu sempre fui de enfrentar muito tudo. Esse é o relato da Kika, de 63 anos e que há 24 vive com HIV. Em mais de 2 décadas, algumas coisas mudaram. De 56 comprimidos por dia, hoje ela toma apenas 1, mas não se esquece daquele período difícil e do fatídico dia da descoberta. Eu comecei a desenvolver uma tosse muito intensa, e eu ia no Hospital da Vila, no pronto-socorro, fazia raio-x, o médico falava para mim que era alérgica. Eu fui emagrecendo muito, eu fui me debilitando muito, fui enfraquecendo muito. Então, até faltava o fatídico exame da época, né, que era o temor de todo mundo, de fazer o teste do HIV. Acabei indo procurar o teste,
E aí, realmente, deu um positivo. Já tem mais de 40 anos que a primeira transmissão do HIV foi identificada aqui no Brasil. De lá para cá tivemos muitos avanços da ciência. E se lá atrás pessoas privadas de liberdade, profissionais do sexo e usuários de drogas eram tidos como grupos de risco, hoje já não se utiliza esse termo, porque é preconceituoso. A realidade é que o vírus está cada vez mais democrático. No combate ao HIV, a informação é uma ferramenta primordial e, anualmente, no último mês do ano, é realizada a campanha Dezembro Vermelho, com o objetivo de chamar a atenção para o HIV e demais infecções sexualmente transmissíveis. Nós já começamos, a partir do dia 1º de dezembro, com várias ações que, na verdade, são intensificação daquilo que já se faz ao longo do ano. Então, a campanha Fique Sabendo, ela já existe há vários anos e o objetivo principal é fomentar que as pessoas venham fazer o teste de HIV e de sífilis, principalmente. A gente tem uma intensificação das testagens nas UBSs. Durante essa semana, a gente vai ter testagem também nos albergues, onde a gente encontra bastante pessoas que têm o potencial risco de infecção, principalmente da sífilis. Vale reforçar que HIV e AIDS não são a mesma coisa. O paciente que é contaminado pelo HIV passa a ser soropositivo, mas pode não desenvolver a AIDS, que é a síndrome adquirida quando o HIV não é tratado. Com o tempo, as formas de prevenção também evoluíram e vão além da camisinha, como explica esse médico infectologista. Então, o preservativo é um método de barreira, ele é altamente eficaz. Ele deve ser usado durante o ato sexual inteiro e não pela metade, como muitas pessoas fazem, mas também ele pode ser associado a outras ferramentas que hoje é denominada de prevenção combinada. O que seria isso? Então, a pessoa vai usar camisinha, mas ela pode tomar PrEP, que é um medicamento para aquelas pessoas que têm maior risco, que têm uma multiplicidade de parcerias ou que acaba tendo dificuldade de usar a camisinha. Então, usar a PrEP é uma maneira, caso ela venha ter contato com o vírus, ela não seja infectada. Além do mais, tem as vacinas, hepatite B, hepatite A, a vacina contra o HPV. Por quê? Porque essas ISTs, elas entram como cofator que facilitam a entrada do vírus no organismo. E outro método de prevenção é a PEP, profilaxia pós-exposição, que deve ser utilizada após alguma situação de risco, incluindo violência sexual, até 72 horas após o ato. E São José dos Campos tem conseguido diminuir os casos. Em 2022, entre janeiro e novembro, foram 94 casos confirmados de HIV, contra 75 em 2023, nesse mesmo período. Nos casos de AIDS, foram 86 em 2022 e 64 neste ano, também de janeiro a novembro. O vereador Dr. José Cláudio, que é médico, avalia a informação como ferramenta primordial para não deixar a doença cair no esquecimento. O parlamentar chamou atenção também para o tratamento, que permite que um paciente soropositivo viva com qualidade de vida. O importante é nós trazermos esse alerta para não deixar cair no esquecimento. Passou a pandemia, muitas coisas caíram no esquecimento, Então é muito importante a gente continuar com as campanhas de prevenção, de alerta, dos cuidados e do tratamento, que existe hoje um tratamento muito eficaz e que a pessoa pode ter uma vida normal e pelo tempo que ela teria mesmo. E vocês lembram da Kika, que conhecemos lá no início desta reportagem? Ela deixa uma mensagem inspiradora a todos nós. Eu acho que para quem já está vivendo com o HIV, levanta a cabeça e sabe que você não está sozinho. Se você procurar, você vai ter muita gente em volta de você. Não se sinta mal por isso, não se sinta, porque, sabe? Não existe porquê, existe pra quê. A vida é pra gente viver, pra gente ser feliz. Ontem já foi, amanhã a gente não sabe, então é hoje, é agora. E como será que fica o tempo, hein? Vamos conferir na previsão. A tarde desta quarta-feira se mantém ensolarada, mas há chances de pancadas de chuva até o fim do dia.
A máxima é de 30 e a mínima de 21 graus. Amanhã também faz sol, com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de chuva e a máxima será de 30 e a mínima de 20. É isso, pessoal. O Boletim Legislativo fica por aqui. Não se esqueça que toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Obrigada pela companhia e até amanhã.